Ai, eu não aguento mais essa igreja. De novo essas músicas. Não aguento mais escutar as mesmas músicas todo domingo. Eu não quero mais ficar aqui, esse lugar não pertence a mim. Oi, eu sou a Thay, seja muito bem-vindo de volta no meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Vamos conversar hoje sobre sair da igreja? E olha, eu tenho propriedade para falar sobre esse assunto, porque eu trabalhava na igreja e eu fui mandada embora. O quê? Sim, pega o seu café, porque lá vem história. Quem assistiu meu vídeo passado viu que eu me converti, que eu conheci Jesus, que eu me batizei, tudo nessa igreja. E depois de um tempo eu fui chamada para trabalhar na igreja. Gente, era tudo o que eu queria naquela época da minha vida. Eu fiquei tão feliz, mas tão preenchida. Foi um presente de Deus sem tamanho. Porque eu estava completamente perdida na área profissional. Eu tinha me formado e não queria atuar na minha área. Então aquilo foi um presente de Deus. E não era qualquer emprego, era para minha igreja, para fazer a minha igreja crescer. Eu tinha um orgulho e um prazer enorme de trabalhar lá. E o que aconteceu? Depois de um tempo, 5 ou 6 anos talvez, uma outra pessoa entrou para fazer parte da equipe e eu fiz uma coisa muito errada. Muito errada. Eu me deixei ser influenciada por maus comentários, era um comentarinho aqui, outro comentarinho ali, de repente eu que estava comentando aqui, comentando ali, aquilo foi entrando no meu coração, foi crescendo, eu deixei, fazer raiz, essa raiz foi crescendo, até que se transformou em uma grande bola de neve. Ou melhor, aquela raiz se transformou em uma grande árvore, mas no caso, uma árvore seca, podre. E não foi assim visível, foi um processo, Era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando eu vi, eu já estava completamente suja por aqueles comentários, eu já não queria mais ir para a igreja, já não concordava mais com o que o pastor falava, eu implicava com os trâmites do culto, eu não queria mais ir trabalhar, já não era mais prazeroso ir trabalhar, meu coração já não estava mais ali. E como eu sempre falo aqui, que é uma regra da vida, você sempre vai colher aquilo que você está plantando. Eu plantei essa situação e eu colhi a minha demissão. Por mais que eu queria que isso acontecesse, ser mandado embora não é legal. Enfim, aconteceu e eu estava pronta para encerrar aquele ciclo da minha vida. Quando eu fui embora, eu deixei a liderança de alguns departamentos, deixei de servir, saí do Connect, chamados pequenos grupos, os grupos nas casas, e eu estava pronta para sair da igreja. Mas não era uma decisão só minha. Eu tenho marido, os filhos, e naquela época, por mais que meu marido soubesse de tudo, ele não queria sair da igreja. E eu fiquei desesperada. Mas eu tinha um combinado com Deus, que eu só iria sair dali se fosse essa vontade de Deus. E que se sim, Ele iria me mostrar uma nova igreja para congregar. Porque eu não queria de jeito nenhum ficar sem igreja, óbvio, Ainda mais naquela época que eu estava me achando muito espiritual. Eu achava que eu estava muito espiritual. E por esse motivo também começou a gerar um atrito do que a igreja pregava e o que eu estava entendendo, que eu estava num nível um pouco acima, que eu estava super espiritual. Enfim. Mas voltando, eu queria sair de qualquer maneira. Vocês não imaginam o que eu fiz para receber essa resposta de Deus. Eu jejuei, eu acordava de madrugada para orar, para buscar o Senhor. Eu nunca escutei tantas pregações na minha vida. Eu ficava o dia inteiro com fone, escutando uma pregação atrás da outra. E eu clamava, gente, eu clamava, Senhor, por favor, me responda. Ali não é mais o meu lugar, onde o Senhor quer que eu vá. E eu fui em algumas igrejas com as crianças, só eu e as crianças, o Gustavo não quis ir. E daí eu lembro que em 2 ou 3 ocasiões, em 2 ou 3 igrejas diferentes, eu falei assim, olha, nós vamos na igreja, tá? Senhor, se é aqui o nosso lugar, as crianças vão sair da aulinha e vão falar assim, mamãe, aqui é muito legal, eu quero voltar. Esse era o meu combinado com Deus.
E daí tem uma igreja específica que tem muitos coleguinhas deles, porque eles estudam numa escola cristã aqui e muitos coleguinhas da sala deles estão nessa igreja. E é uma igreja bem grande, bem conhecida aqui. E eu pensei, né, é aqui, vai ser aqui, eu tenho certeza que aqui esse pastor, ele tem que ser meu pastor. E daí fomos. Quando eu fui buscar as crianças na aulinha, e aí, o que vocês acharam? Daí olharam pra mim. Ai, legal, mamãe, mas a nossa é melhor. Eu, não, senhor, não. E foi assim, gente, em 2, 3 igrejas diferentes e nada da resposta de Deus. E daí veio a pandemia. Ufa, né? Porque daí eu não precisava mais ir pra igreja, era tudo online. Teve uma vez, uma não, algumas, já fiz várias vezes. Eu falei, Senhor, se hoje eu encontrar aquele carro rosa, sabe aquele carro rosinha da Mary Kay? Então, de vez em quando a gente vê pela cidade, né? Então eu falei assim, Senhor, se eu encontrar aquele carro hoje na rua, é um sinal que é pra mim sair da igreja. Gente, eu andava assim na rua, ó. Nada, nenhum carro rosa. E no dia seguinte aparecia o carro rosa. Assim que eu fiz de tudo. Ah, Jesus, um dia eu tava lendo a Bíblia quando eu me deparo com essa passagem em Juízes 6:37. Gideão estava provando Deus, ele estava vendo se era Deus mesmo que tinha falado com Gideão. Então ele fala o seguinte, dá-me uma prova da seguinte forma. Hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, sabereis que vai me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Uau, que ideia incrível! Eu vou fazer isso! Senhor, me permita fazer isso contigo, Pai. Eu vou colocar aqui esse pedaço de algodão. Se amanhã, quando eu acordar, esse algodão estiver molhado, eu vou saber que é o Senhor falando que não é mais para eu ficar naquela igreja. Então, fui dormir no outro dia de manhã, com aquela expectativa a 1000, nada. O algodão sequinho da Silva. Não é possível, gente, sério. Não, mas olha só, Gideão provou várias vezes a Deus. Ele continuou a história falando, Deus, me desculpe, eu peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixe-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Então, naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Então, eu vou molhar um pouquinho dessa lã e vou deixar aqui. Se amanhã essa lã estiver sequinha e ao redor aqui tiver água, eu vou saber que é um sinal do Senhor para eu sair da igreja. O que? Nada! Não é possível! Não é possível. E, gente, esse processo, ele durou 1 ano, mais ou menos. No começo de 2021, eu voltei, né, para a igreja, só que dessa vez, o meu marido, ele não estava mais querendo ir. Então, eu falei, é agora, Senhor, é agora. Porque, por mais que eu estava indo de vez em quando para o culto, meu coração ainda não estava convicto de que ali era o meu lugar. Eu continuava ainda clamando para Deus me dar um direcionamento. O meu marido nunca pediu para sair da igreja. As crianças sempre pediam para ir para a igreja. Depois entramos novamente no Connect, né, nos pequenos grupos. O coração foi se acalmando e eu fui retornando a frequentar a igreja assiduamente. E eu fiquei muito feliz e orgulhosa de mim, porque por mais que eu não queria ficar naquela igreja por nada, eu falei, Senhor, eu não vou sair sem a tua instrução. Eu não vou agir pela minha vontade. Eu só quero fazer aquilo que é da vontade do Senhor. E foi difícil? Foi muito difícil. Nesse processo, ele me quebrou e ele me refez. Como um barro na mão do oleiro. Eu imagino que aquele processo foi exatamente isso. Eu ali, um barro, e o Senhor me moldando o meu caráter, moldando as minhas emoções. Ele me ensinou tanta coisa naquele ano.
tanta coisa, eu entendi que eu é que estava errada. Eu é que me deixei ser influenciada. Eu deixei a maldade entrar no meu coração. Eu não honrei meu pastor. Eu me achava espiritual demais. E o Senhor, ele foi pontuando cada coisa que estava no meu coração. Cada fase desse processo, ele foi me mostrando na palavra, ele foi me mostrando em pregações, ele foi me mostrando através de pessoas. O meu coração foi se acalmando e eu entendi que realmente não era para eu ter saído daquela igreja. E não era mesmo. Se eu tivesse saído, eu não teria aprendido nada do que eu aprendi nesse tempo. Quando a gente sai da igreja por sair, por causa das pessoas, quase sempre o problema é a gente mesmo. O problema está em nós mesmos. Eu precisava crescer, eu precisava entender alguns processos, algumas situações. E tem gente que vai de igreja em igreja e culpa as pessoas, culpa o pastor, culpa fulano, culpa a música. Mas, na maioria das vezes, o problema está na pessoa. Ela precisa se resolver com ela mesma. Todas as pessoas cometem erros, sim. E isso acontece em todos os lugares. Acontece no trabalho, acontece na família. A gente tem a ideia de que na igreja isso não pode acontecer. Que a igreja, as pessoas elas têm que ser perfeitas. Que na igreja as pessoas têm que ser santas. Mas nós temos que entender que todos nós estamos passando por um processo. Todos nós estamos enfrentando as nossas lutas internas, estamos crescendo e vai ser assim até o fim. Todos os dias a gente cresce um pouquinho. E uma coisa que eu percebi que fez muita diferença, quando eu fui mandada embora, eu deixei de servir, eu deixei de fazer tudo na igreja. Eu passei a ser uma mera espectadora, e olha lá. Eu não me sentia mais parte daquele lugar. E quando eu fui voltando, quando eu fui percebendo que ali era o meu lugar, eu voltei a servir. E, gente, você tem que servir a sua igreja. Isso faz muita diferença. É através do servir que a gente se sente parte daquela comunidade. Muitas pessoas estão vendo a igreja como um restaurante service, né? Você vai lá e pega o que você quer comer naquele momento. Então, assim, não, esse louvor não, esse louvor tá chato, esse louvor eu não quero. Não, aquela pessoa ali usa aquela roupa que eu não gosto. Ai, fulano nem olhou na minha cara. Ai, meu Deus, olha só, fulano aqui foi grosseiro comigo aqui, não sei. Gente, isso não é motivo para sair da igreja. Nós, todos juntos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E eu tenho certeza que tem alguma coisa aí que você pode fazer para ajudar a sua igreja local. Com certeza você tem algo para oferecer para a sua igreja. Você tem um dom, você tem um talento que talvez a sua igreja esteja precisando. Então se voluntarie em vez de reclamar. Não coloque a culpa nas pessoas. Não está satisfeito? Então se ofereça para ajudar. Fala, olha, quero fazer parte disso aqui. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu tive essas ideias. O que você acha? Faça parte. Lembre-se que o domingo, ele é apenas assim a cereja do bolo. Mas quando você usa o domingo só para se relacionar com Deus, você pode se frustrar sim. Porque o seu relacionamento com Deus, ele tem que ser todos os dias, para no domingo você servir, você estar lá para servir outras pessoas. Agora, o seguinte, quero falar sobre algumas situações que você sim deve sair da sua igreja. Não por causa de você, das suas mesquinharias, dos seus conflitos internos. E não por causa de pessoas. Ai, fulano não olha pra mim. Ai, o pastor não me cumprimentou. Ai, eu não aguento mais escutar essas músicas. Isso não é motivo para você deixar a sua igreja. Um real motivo para você deixar a sua igreja, quando o pastor não prega a Bíblia, ou distorce a Bíblia, prega heresias, ou aqueles que falam assim, gente, é só essa igreja aqui que vai para o céu, é só nós aqui estamos certos, todas as outras igrejas estão erradas, nossa igreja é a certa. Isso é manipulação, isso está errado, fuja dessa igreja. Quando há pecado sexual, pecado financeiro, falta de caráter da diretoria, né, das pessoas que estão à frente da igreja, isso é um motivo para você deixar essa igreja. O pastor, ele cuida das suas ovelhas. Então, se você percebe que o seu pastor, ele não está interessado no rebanho dele, fuja dessa igreja. E pode ser, sim, que o seu ciclo ali naquela igreja acabou. Que você precisa ir para outra comunidade porque
Deus tem algo a mais ali para você. Mas em qualquer situação, ore a respeito de tudo. Antes de qualquer decisão, ore. Busque a Deus. Busque a resposta em Deus. Ore pedindo discernimento. Ore para que Ele abra os seus olhos. Não tome uma decisão por vontade própria. Busque o Senhor. Ele irá te responder. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Se você está aqui comigo até agora, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Deixa um like aqui nesse vídeo, porque fazendo essas coisas você diz pro YouTube assim: olha, esse vídeo ele é legal, vale a pena você recomendar esse vídeo para mais pessoas. Deixa aqui um comentário, escreva se você já passou por algo ou está passando por algo parecido. Beleza? Fique com Deus e vejo você no próximo vídeo. Bye!